Glória a Deus, aleluia. Quem tem glória dá glória. Glória a Deus. Quem tem aleluia dá aleluia. Aleluia. Um lindo dia de paz, de alegria na presença do nosso Deus. Amém, igreja? Vamos ler a palavra do Senhor. Um recado de Deus para nós hoje. Vamos lá, ué. Provérbios 15, verso 1. A palavra branda desvia o furor. Não, gente, eu preciso mostrar. Vem cá. Não, vem aqui. Vem aqui, ó. Abra a Bíblia, Wellington. Não, Decorado. a pessoa quando sabe a Bíblia é assim, né? Abre a Bíblia. Provérbios 15, 1. Como é a resposta? A resposta branda desvia o furor. Aleluia. Nós vivemos num momento, numa tensão, né? Às vezes a nossa vida é uma coisa tão complicada para a gente viver e as pessoas vêm conversar com a gente pensa assim, a minha paciência hoje está pequena, né? A gente não tem muita paciência hoje em dia para tratar certos assuntos e com determinadas pessoas, né? Sabe quando parece que a pessoa aperta o interruptor da sua ira? Você tá bem, aí a pessoa vem e liga o interruptor. Já aconteceu isso contigo? Acontece isso com as pessoas. Até a gente sempre fala isso, a gente precisa ter uma distância saudável, às vezes, de certas pessoas por essa situação. Às vezes a gente também não está bem. E eu falei lá na chamada de um ator americano muito famoso que uma certa vez ele deu esse conselho. Nós precisamos falar devagar, pouco, e com calma, né? Então, é um conselho bom desse ator. Mas a palavra de Deus já diz isso, que a resposta branda desvia o furor. Eu estava lendo agora rapidinho aí, lá em Juízes 8, diz que Gideão, ele tratou os israelitas assim de uma forma muito branda e eles estavam bravos com alguma coisa. É que eu catei agora para ver em Juízes 8. E simplesmente despedaça a pessoa, né? Quando você fala com calma, gentil. Nós temos pessoas que a gente conhece que têm um jeito de falar tão brando. Eu admiro isso. Mas não é todo mundo que é assim. Não é todo mundo que é assim. Às vezes a pessoa ela coloca no temperamento a conta da estupidez, às vezes. Né? Eu tenho um temperamento sanguíneo, hemorrágico, né? E coloca na conta do temperamento. Só que o nosso temperamento é transformado pelo Espírito Santo. Nós precisamos saber quando falar. Há tempo para todas as coisas, há tempo de falar e há tempo de calar. Há tempo também que a gente pode falar com a pessoa, mas a forma com que a gente fala faz toda a diferença. E a palavra nos aconselha hoje, uma segunda-feira, que a resposta branda desvia o furor. Sabe aquelas conversas tensas? Quando as pessoas estão falando de um assunto e que você vê que vai gerar algo assim explosivo de repente, às vezes as pessoas perdem a amizade. Uma amizade de anos por conta de uma palavra que foi liberada de uma forma grosseira. Nós temos como falar da forma de falar, de uma forma branda, né? Como diz a palavra, com educação. A gente costuma falar assim, quando a gente vai exortar, a gente fala assim, ó, eu vou falar uma coisa para você com amor. Em amor. Em amor. Entenda. Entenda essa condição que você está vivendo. Então, a gente não precisa chegar explodindo. Esse conselho é muito interessante. A gente falar pouco. Vocês já ouviram um ditado que fala quem fala muito dá bom dia a cavalo? É assim. O pior não é dar o bom dia, o pior é esperar ele responder. Cavalo responder. Então a gente fala muito, a gente acaba falando as coisas que não deve. A gente acaba falando. Eu conheço alguém assim, experiência própria. Eu conheço alguém que é experiência própria, que fala demais, né? Então a gente precisa ponderar às vezes as palavras. A gente tem 2 ouvidos. Interessante, né? A gente ter 2 ouvidos e uma boca só.
né? A gente precisa ouvir, meditar antes de falar. E quando for falar, pedir para o Espírito Santo, né? De que forma eu vou falar, porque às vezes a gente precisa exortar alguém de alguma coisa, principalmente os de casa. Parece que essa palavra de hoje é mais para a gente de casa, né? Porque com as pessoas da rua a gente tem mais paciência, às vezes, né? Tem mais delicadeza para falar, né? Fica medindo as palavras para não ofender. Então, um conselho hoje para nós, Provérbios 15:1. A palavra branda desvia o furor. Se você não morder a sua língua para falar antes, ela vai morder alguém, sabe? A língua, ela é perigosa, né, Wellington? Ela incendeia a floresta. Ela incendeia a floresta. A gente precisa cuidar disso. E hoje é um bom dia para a gente começar. Vamos orar, Wellington? Vamos orar. Tiago 1,19 fala assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Porque Provérbios 1 continua falando assim: a palavra dura suscita a ira, né? Então a gente tem que prestar bastante atenção quando for falar com alguém, porque a palavra fala assim, ó, irai-vos, mas não pequeis, né? Então a gente pode ficar irado em algumas situações, mas a gente não pode descontar isso nas pessoas. Exatamente. E ontem a gente falou acerca de buscar o Senhor, né? Quando a gente busca o Senhor de verdade, a gente entende como a gente deve tratar as pessoas. Não dá para tratar as pessoas aqui se a gente não for tratado com Deus, né? A gente não se deixar ser tratado, curado, sarado. E tem muita gente que precisa ser tratado nessa área. Muita gente. Tem muita gente. Muita gente, todo mundo. Muita gente, nós. A palavra fala em Números que Moisés foi o homem mais manso da terra. Não havia homem mais manso que ele naquela época. E ele, antes de fugir do Egito, ele matou um egípcio, né? Por causa da ira. Então, a gente tem como ser manso. É um fruto do Espírito, mansidão. Vamos orar e pedir para Deus. Aleluia. Senhor, nós glorificamos o Teu nome nesta manhã. Sim, meu Pai. Porque nós temos em nós a pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Que testifique em nós toda a Tua palavra como sendo verdade para a nossa vida. Mas nós precisamos da Tua ajuda, Senhor, para sermos transformados. Amém. Pelo poder da palavra e o agir do Espírito Santo. Por isso, nesta manhã, nós te damos toda a liberdade, Senhor, de tocar em nossa vida e fazer com que a semente da mansidão se torne uma árvore frondosa, Senhor. Aleluia. A Tua palavra fala que os pássaros vêm e fazem seus ninhos. Porque nós temos, Senhor, condições de ser transformados. Porque o Senhor já nos deu a palavra e o Espírito. Aleluia. E nós te damos a liberdade, Senhor, nesta manhã. Pedimos perdão por nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes nós iramos e liberamos palavras sobre a vida das pessoas que não devíamos. Perdoa-nos, Senhor. Purifica-nos no Teu sangue e transforma-nos pelo poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Aleluia, aleluia. Deus é maravilhoso. Eu quero mandar um abraço hoje para Gláucia, para Sueli, para a irmã Lourdes, para você, Maria, um beijo para vocês, amigas, para a avó Benedita. Eu falei, Rose? Não. A Rose não deixa nunca de assistir. Então, Nina. Um beijo para você, Rose, para Nina, um beijo para Aninha, um beijo para você, Alessandra, são parceiras, amigas, companheiras, né, que tá sempre uma, a gente é assim bem tardio em irar-se. A gente é bem assim, né? Eu quero mandar um beijo para vocês. Muito obrigada por sempre estar com a gente, sabe? Intercedendo por nós, viu? Amamos vocês. Cri, por isso falei. Tudo é possível que crê. Amém, igreja?